Olá pessoal, meu nome é Lilian Paz, mulher morena, cabelos cacheados de tamanho médio, de cor castanho escuro com mechas loiras. Tenho olhos pretos e uso óculos. Estou vestindo uma blusa marrom e ao meu fundo tem uma parede branca. Nesse módulo irei falar sobre os mitos, tipologias e características referentes aos estudantes com altas habilidades de superdotação. Vamos então começar pelos mitos acerca das altas habilidades. Consideramos como mito todas as afirmações equivocadas ou crenças imaginárias sobre a superdotação. Então, nesse momento, nós iremos falar brevemente sobre alguns mitos e crenças que são mais citados na literatura. E o Wiener discute sobre 9 mitos referentes à superdotação, afirmando que essas crianças sofrem por não serem reconhecidas por seus potenciais. Para essa autora, mitos e mal entendidos podem ser identificados em qualquer área do estudo, e a área da superdotação não é uma exceção. E ela defende a existência de alguns mitos, são eles: o mito da superdotação global. É um mito dizer que o estudante com altas habilidades tem que ser destaque em todas as áreas do conhecimento, ou seja, que a superdotação seja reservada apenas para crianças com habilidades acadêmicas. Os alunos com altas habilidades de superdotação apresentam uma combinação de pontos fortes e fracos e dificilmente serão bons em tudo, podendo até mesmo apresentar dificuldade em uma área. Então, esclarecendo um pouco mais, a ideia contida nesse mito é de que a criança que foi identificada como superdotada possui uma capacidade intelectual geral, que faz com que essa criança seja brilhante e se destaque em todas as áreas. Mas como nós dissemos, isso é um mito. Ao contrário do que foi exposto, é até comum encontrar superdotados numa determinada área que apresentam dificuldades e até mesmo distúrbio de aprendizagem em outras. Talentosas, mas não superdotadas. Aqui temos mais um mito de que apenas são superdotadas as crianças que apresentam alto desempenho nas áreas acadêmicas, sendo que as demais áreas como a artística, corporal, a musical, entre outras, seriam apenas para pessoas talentosas. Isso é um equívoco, pois em todas as áreas do conhecimento temos pessoas superdotadas. Mito do QI elevado. Esse mito traz a suposição de que qualquer criança superdotada, independentemente da área na qual o talento foi identificado, deva apresentar um QI elevado. Os testes de QI identificam muitas crianças com altas habilidades de superdotação. No entanto, medem uma estreita gama de habilidades humanas, especialmente linguagem e números. Assim, as crianças podem apresentar superdotação em música ou artes e não necessariamente ter QI geral acima da média. Biologia versus ambiente social. É um mito dizer de que a superdotação é inteiramente inata ou é produto do ambiente social. Esse mito ele envolve duas concepções que, quando são separadas, elas são consideradas completamente equivocadas. A primeira delas é aquela na qual a superdotação é vista como inata ao indivíduo, relacionada com a genética. Então, ou seja, ou se nasce superdotado ou não. Já a segunda concepção é aquela que considera somente o papel do ambiente e da influência social na constituição da inteligência. Em outras palavras, esse mito ele traz a ideia de que a superdotação é uma questão de treinamento por parte de professores, de pais, e se a criança nasce num ambiente que lhe proporcione boas condições de estudo e estímulos às habilidades, então a superdotação em determinada área ela poderá ser desenvolvida.
mas nós sabemos que tanto a genética quanto o meio influenciam no desenvolvimento das pessoas com altas habilidades. Então, a nossa tarefa como educadores engajados nessa causa será de estimular as habilidades desses alunos. Pais condutores. É muito comum ouvir esse mito de que as crianças superdotadas são fabricadas por pais e familiares que cobram, que zelam excessivamente pelo aprendizado de seus filhos, sendo isso prejudicial para o seu filho. Então, esse é um pensamento errôneo, pois normalmente são as próprias crianças superdotadas que pedem para que seus pais as estimulem. Portanto, a orientação familiar é muito importante para que a criança se desenvolva. Outro mito apresentado é que o indivíduo superdotado também é psicologicamente bem ajustado. A ideia contida nesse mito é de que as crianças superdotadas são aquelas vistas como populares, bem ajustadas, esbanjando saúde tanto física como psicológica. Entretanto, vários são os autores que destacam o quanto essas crianças podem ser emocionalmente instáveis. E isso acontece muitas vezes pelo fato de elas não poderem ser quem realmente são. E na tentativa de se igualarem aos demais, sofrem, ficam angustiadas e acabam perdendo sua verdadeira identidade. Essas crianças, elas podem ser emocionalmente instáveis também pelo fato de serem ridicularizadas pelos pares ou até mesmo pelo fato de serem ainda emocionalmente imaturas para lidar com questões que já conseguem compreender racionalmente. Todas as crianças são superdotadas. Também é um mito dizer isso, né? Embora as crianças tenham pontos fortes e fracos em áreas diferentes, nem todas são superdotadas. E o último mito que a autora destaca são que as crianças superdotadas tornam-se adultos eminentes. O fato de serem pessoas superdotadas não corresponde a um futuro eminente e promissor, visto que nem sempre se adaptam à sociedade e às exigências profissionais e sociais. Então, é uma ideia equivocada de que a superdotação determina uma vida futura de sucesso e felicidade. Então, essas são algumas ideias errôneas a respeito dos estudantes com altas habilidades de superdotação. Existem muitos outros mitos que impedem a identificação do estudante superdotado. Aqui nós apresentamos apenas alguns. Portanto, é fundamental desmistificar essas ideias para que esses estudantes possam ser identificados e suplementados em seus interesses e necessidades. Bom, dando continuidade ao tema proposto, vamos falar sobre tipologias das altas habilidades de superdotação. Renzulli distingue dois tipos de superdotação, a acadêmica e a produtivo-criativo, sendo que existem diferentes indicadores que podem nos assinalar as características mais acentuadas de cada aluno. A superdotação acadêmica refere-se aos alunos que se sobressaem no meio escolar. São aqueles que aprendem rapidamente, possuem um alto nível de compreensão dos conteúdos trabalhados e estão sempre à frente dos seus pares. Esses estudantes eles mostram competências mais analíticas do que criativas ou práticas, especialmente nas habilidades linguísticas e lógico-matemática. Esse estudante do tipo acadêmico, ele geralmente tem boas notas na escola e se adaptam com mais facilidade ao ritmo da sala de aula e geralmente são percebidas pelos professores como bons estudantes. Pérez observa que o estudante do tipo acadêmico percebe sua diferença como algo negativo para ele, principalmente na escola. Suas diferenças no ritmo de aprendizagem, no tipo de interesse e no desempenho são características que o afastam dos colegas que não as veem com bons olhos.
Os estudantes que apresentam superdotação do tipo acadêmico tendem a apresentar as seguintes características: apresenta grande vocabulário, necessita de pouca repetição do conteúdo escolar, apresenta longos períodos de concentração, é perseverante, é um consumidor de conhecimento, tende a agradar aos professores, tendência a gostar do ambiente escolar, tira boas notas, gosta de fazer perguntas, aprende com rapidez, tem boa memória, apresenta excelente raciocínio verbal ou numérico, ele lê por prazer e gosta de livros técnicos ou profissionais. Já a superdotação produtivo criativo implica no desenvolvimento de materiais e produtos originais. O aluno nessa abordagem é visto como um aprendiz em primeira mão, no sentido de que ele trabalha nos problemas que têm relevância para ele e são considerados desafiadores. Os estudantes que apresentam a superdotação do tipo criativo produtivo, tendem a apresentar as seguintes características: Renzulli apresenta algumas características diferenciais entre o estudante do tipo acadêmico e o estudante do tipo criativo produtivo. Algumas dessas características diferenciais são: usa o modo operante de um pesquisador de primeira classe, ou seja, investiga de uma forma aprofundada, elabora e testa hipóteses, procura soluções diferenciadas, gosta mais de experimentar do que ler sobre. É mais questionador que estudante do tipo acadêmico e tende a demonstrar isso com perguntas aguçadas, irônicas e às vezes depreciativas. Esse perfil de superdotação é o que mais se distancia daquele modelo do indivíduo imaginado nos moldes educacionais tradicionais. Como geralmente seus interesses não são contemplados pelo currículo do ensino regular, isso gera tendência à dispersão, à falta de rendimento, desempenho, muitas vezes aquém da performance da média de estudantes em algumas disciplinas. Somados à falta de elementos que permitam avaliar suas habilidades, muitas vezes fazem que eles sejam encaminhados ao serviço de orientação educacional, já rotulados como estudantes dispersivos, com dificuldades de aprendizagens, hiperativo, com déficit de atenção ou desvio de comportamento. Esses indivíduos estão mais ligados com as áreas sociais, esportivas e artísticas, que são possivelmente campos onde eles podem exercer maior capacidade de relacionamento humano e liderança, e também expressar sentimentos de maneira verbal e não verbal. A pessoa com altas habilidades de superdotação do tipo produtivo criativo é um produtor de conhecimento. Produzir conhecimento implica em criar algo novo, não apenas consumir, e esse processo requer muita criatividade. Os estudantes que apresentam a superdotação do tipo criativo produtivo tendem a apresentar as seguintes características: não necessariamente apresentam QI superior, são criativos e originais, demonstram diversidade de interesses, gostam de brincar com as ideias, são inventivos, constroem novas estruturas, procuram novas formas de fazer as coisas, não gostam de rotina, pensam por analogias, usam o humor, gostam de fantasiar, não ligam para as convenções, são sensíveis a detalhes, são produtores de conhecimento. Então, todas essas características aqui apresentadas podem nos ajudar a identificar que tipo de estudante que temos e assim desenvolver estratégias que desenvolvam suas habilidades. Aqui apresento algumas referências que foram utilizadas para essa apresentação.
E finalizo esse módulo. Espero ter contribuído com você, professor, nessa jornada educativa em prol do estudante com altas habilidades de superdotação. Muito obrigada.